Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, agradecendo a presença do nosso Mestre Jesus, aqui nessa noite, tarde, noite, já está bem escuro, para falarmos sobre Jesus, sobre as explicações de Jesus. Nós estamos aqui acompanhando o livro Jesus no Lar, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Neio Lúcio. E a lição de hoje, na sequência, é a lição número 3, Explicações do Mestre. Então vamos ao que diz o texto aqui. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegado aos meus bens e ciumento de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão. Atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou, em seguida, a longo silêncio. Sara, qual o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada, curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração, como alimento novo. Mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará, então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia, na sala de Pedro, recebia a lição sublime e singela comovidamente,
sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu, generoso: o orvalho no lírio-alvo é diamante celeste, mas da poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. Mais uma vez, o mestre nos brinda com essa lição maravilhosa. Essa lição que nos traz, que ele mostra para a gente como que a gente deve se preparar, como que o nosso espírito deve estar para receber as boas novas. Porque se vamos a uma casa espírita assistir uma palestra, ou na nossa casa, se vamos ler um texto da Bíblia, do Evangelho, os livros de Kardec ou os livros de André Luiz, se não estivermos preparados para receber essa mensagem, ela se perderá. Boa parte dela se perderá. Então ele dá esse exemplo aqui, utilizando as imagens, como Jesus sempre fez naquela época, usando as próprias imagens, os trabalhos que as pessoas faziam naquela época, para que eles pudessem compreender aonde ele queria chegar com as suas explicações. É evidente que tudo isso pode ser trazido para os nossos tempos. Toda a lição do Mestre, todo o Evangelho, é sempre bom que a gente traga para nós, para servir para os tempos que estamos vivendo. Por isso que Jesus falava em parábolas, sempre explicava assim, porque serviria esse significado para todo o tempo. Então, quando ele fala, ele pede a ela para falar, qual o serviço da tua casa? O que você faz? Aí eu crio cabras e o leite delas, né? Ela tem que guardar. Se ela não limpar adequadamente aonde será depositado esse leite, o que vai se tornar? Ele vai se tornar azedo e vai ficar imprestável para qualquer outra coisa. E assim é o nosso espírito estar ou não preparado para receber a boa nova, receber os ensinamentos do nosso mestre. Como ela fala aqui na lição, ela fala, eu não consigo entender aquilo que Jesus falava, do amor ao próximo, que a gente trabalhar em função do próximo, né? Isso tudo foi muito novo, porque aqueles povos, eles viviam guerreando, viviam disputando terrenos, ali naquelas guerras infindáveis, né, que sempre acontecia. Nesse momento que Jesus veio, né, até aqui na Terra, eles estavam sob um domínio romano. Então era tudo muito difícil, era uma vida muito difícil ali para todos. Então eles queriam preservar tudo aquilo de bens materiais, e é o que ela diz aqui na frente, que ela não entende a vida que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Ou seja, as pessoas estavam totalmente egoístas, muito egoístas, só pensando em si, naquilo que elas podiam tirar de proveito. E quando elas conseguiam alguma coisa, não se pensava em dividir isso com mais ninguém, para ajudar as pessoas. E fala aqui também, sou apegado aos meus bens e ciumento de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. É o ciúme de tudo aquilo que era conquistado, o ciúme de tudo aquilo que ela tinha. Então, ela estava com aquela simplicidade, era uma pessoa boa, mas foi criada num sistema dessa forma. Então, tudo aquilo, ela achava, né, que era um absurdo, aquilo que Jesus trazia como amar o seu próximo, ajudar as pessoas, contribuir com todos ali. Então, aquilo ali não era assim, um sistema, um costume da época. Hoje, felizmente, isso, depois de passado mais de 20 séculos, a gente está mais habituado a isso, em campanhas de solidariedade, ajudar as pessoas, fazemos isso, apesar de
de muitos também não pensarem dessa forma, mas nós, né, que estamos aqui sempre querendo nos elevar como espírito, nós pensamos dessa forma, em ajudar as pessoas nessa transformação. Se a gente está ligado aos estudos, aos conhecimentos, e então queremos levar isso para nossos irmãos. Então ele fala mais aqui na frente o seguinte, que esses conhecimentos também que nós pretendemos adquirir, se esses conhecimentos eles não tiverem, o espírito estiver preparado para isso, ou seja, nós não tivermos com o nosso espírito preparado, assim, limpo, a nossa mente limpa, tudo aquilo que nós conhecemos, limpo de todos esses ciúmes, desse egoísmo, né? Tudo que nós temos aqui na nossa vida, nós realmente, ao adquirirmos os conhecimentos, eles serão totalmente distorcidos e nós não aproveitaremos da forma que poderíamos aproveitar. Então, essa lição é fundamental para os tempos que estamos vivendo. Se olharmos também para trás um pouco, vemos que muita coisa foi perdida em função disso, que o espírito ainda estava assim, numa fase muito atrasada ainda, né? Então ele não conseguia absorver isso. Então, quando ele fala de Moisés, Moisés trouxe muito conhecimento bom, ele trouxe as tábuas, né, dos 10 mandamentos, trouxe tudo isso para nós. Mas aquele povo ainda estava realmente não preparado para absorver tudo aquilo que ele trouxe. Então, muita coisa se perdeu. Então, ele fala, muitas pessoas, alguns estavam um pouco preparados, outros não preparados. Então, aquilo veio de geração em geração. Se olharmos a história passada, né, de que trata o Antigo Testamento, nós veremos realmente que como tinham guerra até entre eles, havia uma ambição muito grande entre eles ali. E todos os países em volta ali se guerreavam constantemente. Então foi criando assim um tipo de, vamos dizer, nacionalismo, né, que era pernicioso para todos, não dividindo nada, absolutamente nada com ninguém. Então, quando ela fala, como é que eu vou fazer para chegar ao reino dos céus, ao reino de Deus? Eu acho tudo isso muito bonito, mas eu não consigo ainda fazer. Então, isso, meus irmãos, torna-se para nós um exercício diário, um exercício frequente. Nós que estamos vivendo esses tempos, né, que essa pandemia trouxe para nós, grandes lições da nossa vida. Eu nunca vi tantas pessoas falarem sobre Deus, fique com Deus, se Deus quiser, né? Todo mundo falando, desejando para as pessoas, desejando muita saúde para as pessoas principalmente. Elas não estavam desejando muita coisa além da saúde. Então veio nos ensinar. E a solidariedade. As pessoas dividiram muitas coisas que estavam, né, naquele sistema muito egoísta. Então, houve uma divisão muito grande de ajudar as pessoas que não tinham condição. Aquelas pessoas que viviam de seu trabalho diário, muitas vezes um trabalho informal, elas não puderam mais, não tiveram como vender os seus produtos, fazer as suas coisas. Então, houve muita solidariedade. Se há aspectos não tão bons em relação à pandemia, logicamente, houve a perda de muitos parentes, muitos amigos, todos nós perdemos muitas pessoas, mas olhando por esse lado, houve um lado de progresso, em que as pessoas se solidarizaram mais com as outras pessoas. Isso aí ajudou muito. Então ele fala que Jesus depois vem dizendo: o orvalho num lírio alvo é diamante celeste. Se o orvalho cai num lírio, numa planta, numa folha, ele brilha como diamante. Nós já vimos isso. Quando bate sol assim, antes de secar, ele brilha igual diamante. Mas se esse orvalho, como ele disse aqui, mais uma vez, dando aquele exemplo espetacular que Jesus sempre falou, maravilhoso, se ele cai na poeira da estrada, é gota lamacenta. Então, todo aquele conhecimento, né, todos os escritos, a boa nova,
ela não vai adiantar se ela colocar num terreno, ou seja, o espírito, que ele não tiver adequadamente preparado para receber aquele conhecimento. Ou então, ele será pouco aproveitado, não em toda a sua extensão, como poderia ser aproveitado. Não te esqueça dessa verdade simples e clara da natureza, porque a natureza traz muitas lições para nós. Sempre trouxe. Quando a gente começa a observar, saber observar a natureza. A natureza se compõe de fauna e flora. Então, os animais, tudo aquilo, a convivência que eles têm, muitas vezes nos ensinam, muito mais até do que o ser humano. Então, vamos prestar atenção nessa lição, vamos nos preparar para receber os ensinamentos do Mestre. Repetindo, se não tiver, como na lição, um vaso, ou seja, o nosso corpo, o nosso espírito, preparado para o recebimento das lições, elas se perderão. Então, como chegar até o reino de Deus se nós não conseguirmos aprender e apreender toda a lição que o Mestre trouxe para nós? Então, vamos estar atentos para isso, meus irmãos. E essa foi a lição que o Mestre trouxe, essas explicações que ele trouxe a respeito do nosso preparo para receber a boa nova do Mestre. Eu agradeço a atenção de todos vocês, mais uma vez, e que Deus fique com todos. Obrigado.